Olá pessoal, vamos falar de integrais cujo integrando envolve produtos e potências de senos e cosseno. Integrais nessa forma aqui, ó, seno de x elevado a m vezes cosseno de x elevado a n dx. M e n são constantes, são números inteiros não negativos, certo? Essas integrais, elas podem até ser integrais complicadas de resolver, mas tem um caso especial que vale a pena destacar, quando esses expoentes m e n são inteiros e pelo menos um deles é um número ímpar. Quando isso ocorre, podemos transformar esta integral por uma mudança de variáveis na forma de um polinômio. Nós vamos ver isso. Então, pessoal, vamos lá. Considerando o caso em que uma dos expoentes seja ímpar, né? Os dois inteiros mais um ímpar, tá? Qual é o procedimento? Primeiro, nós utilizamos a conhecida relação, tá aqui, ó, seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1, certo? Nós utilizamos isso e reescrevemos o integrando ou na forma 6.16 ou na forma 6.17, ou seja, uma função que dependa só de cosseno de x vezes o seno de x, ou uma função que só dependa de seno de x vezes o cosseno de x. E uma vez escrito integrando nesta forma ou nesta, nós vamos fazer uma mudança de variáveis, respectivamente, isto ou isto. Se for essa forma que nós colocamos o nosso integrando, vai ser essa transformação que nós vamos escolher. Se foi essa forma, vai ser essa transformação que nós vamos escolher. E aí, obrigatoriamente, a integral se torna uma integral de um polinômio. Integrar polinômio a gente conhece, né? Integral de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Né? Vejamos então um exemplo aqui. Ó. Seno ao cubo. Essa integral aqui. Tá? Olha como é que eu faço. Ó. Eu escrevo ela como seno quadrado vezes seno de x. Vou usar esta fórmula para trocar o seno quadrado por 1 menos cosseno quadrado. Está aqui. E agora a minha integral está nesta forma 6.16. Eu tenho uma função que só depende de cosseno de x vezes seno de x. Olha lá, está nesta forma. Então a transformação que eu vou escolher é esta transformação. Chamando alfa de cosseno x, aplico a regra da cadeia, d alfa é d alfa dx dx, e encontro a relação entre d alfa e dx. d alfa é menos seno de x dx. Repare que aqui eu tenho seno de x dx. Então, seno de x dx é menos d alfa. Isto vai virar d alfa e o que está entre parênteses vai ficar 1 menos alfa ao quadrado. Isto é um polinômio. Aqui, ó. E aí eu posso aplicar a propriedade de que a integral da soma é a soma das integrais. Separo em duas integrais e ambas as integrais aqui são conhecidas. A integral da diferencial vai dar a própria função, então isso aqui vai dar menos alfa, por causa do sinal de menos lá de fora, está aqui. E esta daqui vai dar alfa ao cubo sobre 3, está aqui, mais a constante de integração. Retornamos para a variável original, lembrando que alfa é cosseno x, está aqui a nossa resposta. Vejamos um outro exemplo. Vamos então resolver a integral de seno de x ao quadrado vezes cosseno de x à quinta dx. Repare que ambos os expoentes são números inteiros e um deles é ímpar. Então eu posso aplicar o método. Vou escrever esse cosseno de x à quinta
como cosseno de x à quarta vezes cosseno de x. E o cosseno de x à quarta eu vou escrever como cosseno de x ao quadrado. E cosseno de x ao quadrado é 1 menos seno de x ao quadrado. Veja aqui embaixo. O seno de x daqui está aqui. Agora, entre parênteses, eu tenho um cosseno de x ao quadrado, só que eu troquei o cosseno de x ao quadrado por 1 menos seno de x ao quadrado. E o outro cosseno está aqui. Então, repare, eu escrevi esta integral em que forma? Na forma de uma função que envolve só senos de x vezes cosseno de x dx. Logo, a nossa transformação para uma variável alfa é seno de x. Vamos aplicar a transformação aqui. Vou usar a regra da cadeia e vou encontrar a relação entre dα e dx, porque dα dx é cosseno x, já que α é seno x. Agora, este termo que está aqui é dα. E aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho α ao quadrado que vai multiplicar 1 menos α ao quadrado. É esta expressão que encontra-se aqui. E isto já é um polinômio. Nós podemos abrir a regra do produto, se você preferir. Vai ficar 1 menos 2α2 mais α quarta, né? Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo. E depois fazer a multiplicação desse α ao quadrado por cada um desses termos. Integral da soma é a soma das integrais. Então você vai ter uma primeira integral com α ao quadrado, cuja integral vai ficar α ao cubo sobre 3, está aqui. Este termo aqui, menos 2α à quarta, vai ficar menos 2α quinta sobre 5, está aqui. E este daqui, que é α sexta, vai ficar α 7 sobre 7, mais uma constante. Lembrando que α é seno x, está aqui a nossa solução daquela integral. Ok, obrigado.